nesse tempo que Deus nos leva à sua palavra, e dela nós tiramos a nossa força, dela nós tiramos a graça do Senhor para vencermos os tempos de crise. E eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre esse tema, superando-se na crise. Deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 26. As histórias de superação sempre me impressionaram. Nas vicissitudes da vida, eu sempre me motivei em muitos exemplos de gente que sobrepujou os impasses e deixou legados de vitória. O que me impressiona em Aleijadinho, aquele artista de 2 séculos atrás, não é apenas a precisão nas esculturas, mas o meio, o processo com que talhou aquelas obras de arte, com as mãos e pés carcomidos pela lepra, ele amarrava os instrumentos, as ferramentas na mão e fazia aquelas que hoje são consideradas maiores, as mais preciosas obras da escultura da época barroca. O que me impressiona em Abraham Lincoln não é o fato de que ele se tornou o maior estadista do mundo, mas o processo, a trajetória para chegar lá. Até os 17 anos de idade, era ele analfabeto, lenhador, filho de lenhadores, tornou-se um autodidata, aprendeu a ler e escrever em casa, estudou e chegou onde chegou, porque sobrepujou os momentos de dificuldade, as crises da vida. O que me impressiona em Ayrton Senna não é a quantidade de vitórias que ele teve no seu tempo, o maior de todos os vencedores, mas algumas corridas que se tornaram épicas, como, por exemplo, as corridas na chuva, ou corridas que ele terminou com um pneu furado, ou então em 1991, quando a cada volta que ele ia dando, ele perdia uma marcha em decorrência de um pane no câmbio, perdeu a 4ª marcha, a 5ª marcha, 1/3 da corrida ele fez com a 6ª marcha e ainda segurando um piloto melhor do que ele que vinha atrás, Nigel Mansell. E Ayrton Senna ganhou a corrida, aquele grande prêmio do Brasil, GP do Brasil, de 91. Pois bem, o filósofo cristão C.S. Lewis diz o seguinte, que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E por providência divina é que nós encontramos na Bíblia Sagrada algumas narrativas de fé em tempos de incerteza e que envolvem atitudes humanas, ações divinas. E quando nos deparamos com Gênesis capítulo 26, é mais um destes textos, é mais uma dessas narrativas. Século 19 a.C., a fome imperava sobre a terra. Provavelmente havia uma seca prolongada, e quando havia uma seca prolongada, logo em seguida, os anos seguintes, a Bíblia diz, eram de fome intensa, ou fome sobre a terra. Isaque, filho do patriarca Abraão, intencionava migrar para o Egito em busca de dias melhores, e quando ele passa por um lugar chamado Gerar, terra dos filisteus, Deus lhe ordena, fica aqui apesar da crise. Isaque fica aqui a despeito da fome, fica aqui não obstante a seca. E é nesse lugar de crises, de oposições, é nesse lugar que eu vou tratar com você, é nesse lugar que eu vou, Isaque, projetar você como um dos patriarcas da fé. E aí Isaque faz amizade com o líder maior daquelas cercanias, um homem chamado Abimeleque, apelidado de o rei dos filisteus, e por ali ele permanece em obediência a Deus. Vive uma das mais empolgantes histórias de superação, apesar de simultaneamente ele ter crises intensas. E se você já leu a história dos patriarcas, você vê que
esta é a maior crise pela qual Isaac passa ao longo da sua vida. E ele nos deixa 7 postulados perfeitamente aplicáveis ao tempo em que nós estamos vivendo de 3 meses para cá. Primeiro desses postulados: supera-se na crise quem obedece a Deus. Versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser e habita nela. Nos tempos bíblicos, a expressão houve fome, como já disse, tinha a ver com seca prolongada, tinha a ver com catástrofe climática, e o mundo ficava indefeso, crise, fome, morte. Várias culturas foram extintas nesses tempos prolongados de crise, e Isaac foi tentado a ir para o Egito. Era a lógica da sobrevivência era a solução imediata. Acontece que no momento de crise era mais fácil ele ser um estrangeiro anônimo no Egito, a terra das oportunidades, a terra onde não havia impossibilidades, porque o rio Nilo regava, passava, por onde passa, ia deixando a terra fértil, terra das oportunidades, apesar da seca. Poderia o Egito ser a excelente opção. Era melhor para ele ser um estrangeiro no Egito do que ser um herdeiro na terra da promessa. E esse é o grande perigo, porque na crise nós somos chamados a tomar decisões rápidas e fáceis. Na crise nós somos chamados ou envolvidos a projetar facilidade em outro lugar, a projetar felicidade em outro local, de outra forma. A psicologia nos aconselha a não tomarmos nenhuma decisão, nenhuma escolha em momentos em que a poeira está levantada, nos momentos de crise, nos momentos de impacto emocional. O maior sonho do apóstolo Paulo era pregar o evangelho na Espanha, e a Espanha era a terra das oportunidades na época. A Espanha era o local onde não havia perseguição ao evangelho, mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Espanha, e aí ele fica na terra da crise, ele fica na Ásia Menor. Ali ele enfrenta dureza, perseguição, oposições, prisões, naufrágio, torturas, traições. E hoje nós temos o legado de exemplos de Paulo. Hoje nós temos as epístolas paulinas. Hoje nós temos a inspiração de história deste grande missionário, porque Paulo obedeceu. Ele nunca viu, quem sabe, os resultados finais da sua obediência, mas hoje, 2000 anos depois, nós vemos que valeu a pena Paulo aguardar e ficar em obediência a Deus na sua terra da crise. Há um livro cujo título é Floresça onde está plantado. Fique no deserto de Gerar. Fique onde estão as suas raízes. Segundo lugar, segundo postulado, supera-se na crise quem não se esquece das promessas de Deus. Deus reafirma algumas promessas da geração anterior de Abraão, agora para Isaac. Deus repete a aliança que ele fez anos atrás com Abraão, agora para o seu filho Isaac. Nas intempéries da vida, nós corremos o risco de esquecermos-nos e até duvidarmos dos atributos de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Em decorrência disso, esquecemos das promessas de Deus, visto que as promessas de Deus são garantidas pelo caráter de Deus. Os atributos de Deus dão a segurança de que as promessas de Deus serão cumpridas. É por isso que a Bíblia diz lá em Números que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, Ele é Deus.
E aquilo que ele falou vai se cumprir, o que prometeu vai realizar-se. Alguém contou, eu não tenho paciência para contar, mas alguém teve a curiosidade de contar, de que na Bíblia Sagrada nós encontramos 3.200 promessas. Parte delas são promessas incondicionais, isto é, aquelas que, independente de qualquer condição humana, elas vão se cumprir, como, por exemplo, a volta de Jesus. Independente de como estão as pessoas, isso vai acontecer. Ou o arrebatamento da igreja, ou o céu. As promessas condicionais são aquelas que Deus atrela a uma condição humana para que venham a se cumprir. Por exemplo, obedeçam os mandamentos e vão herdar a terra. Então, herda a terra, mas primeiro obedeçam, uma condição. E aqui no texto nós encontramos promessas, duas promessas de Deus a Isaac, e essas duas promessas são condicionais. Ele diz, fica na terra de Gerar, enfrente a crise, que eu tenho duas promessas. A primeira está no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Primeira promessa, eu serei contigo. Nas épocas difíceis nós corremos o risco de perder o senso, a percepção, a consciência de presença de Deus conosco. Sentimos-nos desamparados. Achamos que Deus está presente conosco nos momentos bons da vida. E aí a gente diz, que bom, bênção de Deus, dádiva de Deus, presença de Deus. Mas, escute isso, a presença ou ausência de lutas ou de crises não tem a ver com a presença de Deus. Ele promete e Ele é fiel em cumprir, Ele está presente. Habita e eu serei contigo. Quando Deus é conosco, nós somos invencíveis. Quando Deus é conosco, enfrentamos tempestades. Quando Deus é conosco, nós derrubamos muralhas. Quando Deus é conosco, nós abatemos gigantes. Quando Deus é conosco, nós fechamos a boca de leões. Quando Deus é conosco, nós passamos pelos rios. Quando Deus é conosco, nós passamos pelo fogo. Quando Deus é conosco, nós passamos pelas fornalhas e não somos destruídos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda promessa, a bênção divina. A última parte do versículo 2, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Aqui Deus repete a Isaac a aliança abrâmica, a aliança que ele fez a Abraão. Em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra, se você obedecer e ficar nesta terra, não sair daqui. Esta é a promessa que se cumpre 1900 anos depois de ter sido feita a Isaac. Esta promessa se cumpre no dia de Pentecostes, quando o evangelho da graça de Cristo se expande aos povos da terra e começa então um grande movimento missionário, e o evangelho vai chegando séculos depois a muitos lugares, e chega no Brasil, e chega em Marília. Que impressionante! Uma ordem de Deus dada a Isaac há 4.000 anos atrás, hoje tem a ver com a minha e a sua salvação. Somos parte dessa promessa. Então, supera-se na crise quem não esquece das promessas de Deus. Mas também o terceiro postulado, supera-se na crise quem se dispõe à correção divina. Leia comigo os versículos 6 indo até o 11. Isaac, pois, ficou na terra de Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã.
pois temia dizer, é minha mulher. Para quê? Dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é a tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Neste quadro de toda a narrativa, nesta parte de uma pintura inteira deste capítulo, nós encontramos pelo menos 3 pecados de Isaque sendo tratados por Deus. 3 pecados no caráter do patriarca sendo trabalhados por Deus. A mentira, quando ele diz, Rebeca não é minha esposa, é minha irmã. Segundo, o egoísmo, o medo de ele morrer. Mas isso tinha a ver com ele e não com Rebeca. Em outras palavras, eu tenho que me sair bem, independente do que vai acontecer com ela. E também o medo, a falta de confiança. Se Deus diz, fica na terra e eu vou ser contigo, o mesmo Deus que prometeu, o mesmo Deus que deu a ordem, vai dar a segurança para tal. E Deus usa o rei pagão, Abimeleque, para corrigir Isaque. E o rei confronta Isaque e diz, ela não é sua irmã, é sua esposa. Observei que é a sua esposa. Porque você mentiu? O que fizeste? Você ia trair maldição sobre nós, destruição sobre nós, com a sua mentira, com o seu egoísmo, com o seu medo. Isso nos ensina que os embates da vida nos quebrantam e nos levam a repensar a vida. Repensar as atitudes, as falhas, os pecados, as ações, as reações. Os impactos emocionais nos fazem mais maleáveis para com Deus e mais sensíveis à santidade de Deus, mais conscientes dos nossos pecados. Eu creio que este tempo de isolamento social em decorrência da Covid-19 é uma oportunidade para a igreja romper com alguns pecados. Por exemplo, o pecado da negligência. Quantos irmãos ou famílias inteiras que trocam os cultos a Deus por churrascos, por tardes, nas chácaras, e depois só dizem assim, eu não sabia da programação da igreja porque estava na chácara. Ou então, pelo jogo do Paulistão, e alguns chegam ao absurdo de trocar o culto a Deus por jogo daquele time, sabe aquele, né? Da touquinha preta. É pior ainda. Isso sim atrai maldição. Outros trocam a santa ceia do Senhor por um passeio fútil. Ou então os pecados de individualismo, ou os pecados de egoísmo. Quantos irmãos veem o outro na necessidade e finge que não viu e passa direto, como aquele homem samaritano, ou na parábola do samaritano, corações fechados. Eu creio que Deus está usando esse tempo para tratar com a sua igreja, para tratar com o seu povo, para nos trazer a uma vida mais próxima de Deus. É a disciplina do Senhor. Deus usa os desertos de Gerar para disciplinar. Deus usa os desertos da vida para nos corrigir. Quarto postulado,
Supera-se na crise quem vence prognósticos negativos. Veja comigo o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaque. Há uma tradução que nos diz assim: naquele ano, Isaque formou uma lavoura. Para plantar uma lavoura em tempo de seca, e ainda piorando, em tempo de seca, em um deserto, de duas uma, ou o cara é doido demais, ou otimista demais. E Isaque foi otimista demais. Ele dependia absolutamente da chuva que viria, ou então ele perderia tudo, inclusive as sementes que colocou no solo e deixou de comer por último. Então era o tudo ou nada e ele escolheu tudo. Era o plantar ou morrer e ele escolheu plantar. Em tempos obscuros, o medroso não investe, o preguiçoso não trabalha, o incrédulo não tem esperança no futuro, mas o otimista vai na contramão. Ele planta, ele espera colher, ele colhe, ele espera em Deus. Ele deposita a sua fé no Senhor, aguarda no Senhor. Quando leio essas narrativas bíblicas, me vem à memória um senhor japonês chamado Soichiro. Após a Segunda Guerra Mundial, país devastado, desmoralizado, as pessoas não tinham mais dinheiro para manter seus carros, automóveis e nem ao menos gasolina. Este homem tinha uma oficina, e a oficina foi bombardeada, ele tinha uma pequena fábrica e durante os bombardeios ele perdeu tudo, foi à falência. Mas em 1946, ele teve uma ideia de construir motocicletas com motor econômico, e sem fazer os ruídos ensurdecedores que as motocicletas até então faziam, até o tempo da Segunda Guerra Mundial. E aí ele investe nisso, não tinha muitos recursos, ele precisou vender algumas coisas da sobrevivência dele, precisou comprar gasolina com dinheiro que seria da própria comida para fazer os seus testes, precisou vender joias da esposa para poder investir nas suas ideias, no seu experimento, e inventou o conceito que nós temos hoje de motocicleta. Ele morreu em 1991, tendo consolidado o seu nome como o maior fabricante de motocicletas do mundo, Soichiro Honda. Seu sucesso começou na pior crise da sua vida e na pior crise da humanidade. Não direcione a sua vida pelas más notícias. Seja prudente, sim, mas não seja pessimista. Aprenda com o nosso personagem bíblico a plantar no meio da crise. Algo você pode pensar, orar, buscar direção de Deus, fazer, investir em meio à crise. Quinto postulado. Muitos desistem das suas labutas quando começam a enfrentar oposições. Alguns até interpretam oposição como reprovação de Deus no seu projeto de vida. Eu já vi, por exemplo, pastores desistirem do ministério por causa da oposição. E era aí exatamente que precisavam rever o seu conceito, porque, escute isso, os mais nobres projetos de Deus para a humanidade foram marcados por severas oposições. Missionários desistirem do campo por causa da oposição. Ou então profissionais desistirem da carreira ou do seu vínculo empregatício por causa da oposição.
Houve oposição pontual na saída dos hebreus do Egito. Houve oposição intensa na reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias e sua equipe, contra Neemias e sua equipe. Houve oposição constante no ministério dos profetas. Não houve um profeta sequer que não tivesse sofrido oposição. Houve oposição aguerrida contra o ministério de Cristo. Houve oposição frontal contra a expansão da igreja. E Isaac, neste texto de superação, enfrenta oposições em meio a essas palavras de bênção de Deus, de presença de Deus, e parece antagônico que ele também sofre oposições. Primeira oposição, a inveja dos filisteus, versículo 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Há uma sutil diferença entre admiração e inveja. Admirar é uma resposta legítima ao sucesso do próximo. É espelhar-se no outro sem desejar que o outro perca, sem desejar que o insucesso alheio seja o seu sucesso. Admirar é mirar-se nas atitudes do gerente da empresa e dizer: um dia eu também quero ser um gerente como ele, com essa liderança. Mas eu quero que quando eu chegar lá, ele já tenha chegado à diretoria da empresa. É aprender com ele. Invejar é cobiçar a função do gerente, mas torcendo pela sua queda, para que o seu fracasso seja a oportunidade para você. O invejoso sente-se triste com a conquista do próximo, enquanto que o admirador é aquele que se alegra com o triunfo do outro, ou pode até também sentir-se triste, mas por si mesmo, por não conseguir aquilo que poderia conseguir, olhando, esteja pronto, porque quando Deus começa a abençoar você de alguma forma, seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na vida familiar, o seu sucesso pode trazer, despertar a inveja de alguns, a admiração de outros. E a inveja pode ser passiva, é aquela interiorizada, não verbalizada, discreta, sem ações, sem palavras. Ou pode ser ativa, quando transborda-se em ódio, quando se extravasa em agressão moral, psicológica. E a Bíblia diz que os filisteus tiveram inveja ativa. Eles foram e entulharam os poços de Isaac. Acabaram com a prosperidade de Isaac. Segunda oposição, a rejeição pelo amigo, o rei Abimeleque, versículo 16. O amigo de Isaac, o rei Abimeleque, chega e diz, versículo 16, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ao invés de Abimeleque aprender com Isaac, ele manda o Isaac embora. Na perspectiva do rei filisteu, Isaac era bem-vindo enquanto era lutador, batalhador, trabalhador, amigo. Quando enriqueceu, virou concorrente. Então agora vai embora. Alguns são rejeitados pelo seu fracasso, mas pasmem, outros são rejeitados por terem sucesso. Terceira oposição, a contenda, versículos 20 e 21. Aí Isaac começa novamente a cavar os poços entulhados, começa a trabalhar pelos poços. Veja o versículo 20 e 21. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Discussão, disputa de espaço. Outra forma de oposição que Isaac recebeu.
Todos precisamos estar preparados para, em meio às superações, também precisarmos enfrentar as oposições. Sexto postulado: supera-se na crise quem está em paz com o passado. Versículos 18 indo até o 22, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia dado aos poços. Cavaram os servos de Isaque, e aí vêm os poços. Eles acham o poço de Eseque, depois do versículo 21, poço de Sitna, e depois do versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu o Senhor o lugar, e prosperaremos na terra. Abraão, seu pai, algumas décadas atrás, havia aberto os poços e deu os mesmos nomes. Versículos 25 até o 32, então levantou ali um altar ao Senhor, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos, e abriram ali um poço. Veja bem, quando ele vai aos mesmos lugares que Abraão esteve, cava novamente os mesmos poços que um dia já existiram e dá os mesmos nomes, o texto bíblico nos dá a clara impressão que ele fazia isso em homenagem à honra do seu pai Abraão. Hoje, na ânsia pelo novo, a geração que temos corre o risco de entulhar os legados dos pais, os exemplos de irmãos antigos de fé da igreja serem esquecidos em nome do novo. Ensinos novos suplantam as velhas e boas doutrinas que levaram a igreja durante séculos a amarem a Cristo com seriedade. A sabedoria dos anciãos é deixada de lado, e Jeremias, o profeta, nos aconselha dizendo: perguntai pelas veredas antigas, e andai por elas, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem está em paz com o passado tem a virtude de olhar para o futuro com segurança, com paz interior, com a bênção de quem já se foi, e ter o sucesso no futuro com alguém na sua história levantando as mãos e abençoando e dizendo: estou torcendo por você. Assim era o pensamento de Isaque. Agora, sétimo e último postulado: supera-se na crise quem transforma o cotidiano em adoração. Versículos 23 indo até o 25. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque aprendera com Abraão, seu pai, a levantar altares, armar tendas e cavar poços. Levantar altar. Altar era o lugar de encontro entre o homem pecador e um Deus santo. Era o lugar de adoração, lugar de gratidão, lugar de reaver
ele aprendeu a levantar altares, armar tendas e cavar poços. Mas observe a sequência. A sequência aponta a prioridade. Primeiro altares, depois as tendas e depois os poços. Primeiro altares, primeiro a adoração a Deus, primeiro a entrega a Deus. Arme tendas, mas primeiro levante os altares. Cave poços, mas primeiro levante os altares. Isso é fazer a ponte entre a vida e a liturgia, entre a vida e o culto a Deus, entre o cotidiano e a adoração a Deus. E homens, empreendedores, pessoas que caminharam pelas crises da vida, foram vencedores e o fizeram na paz interior de continuarem a servir a Deus. Sempre tem essa história de entrega da sua vida incondicionalmente ao mover de Deus, ao agir de Deus. Supera-se na crise quem obedece a Deus. Supera-se na crise quem não esquece das promessas de Deus. Supera-se na crise quem se dispõe à correção divina. Supera-se na crise quem vence os prognósticos negativos. Supera-se na crise quem está preparado para as oposições. Supera-se na crise quem está em paz com o passado. Supera-se na crise quem transforma cotidiano em adoração. E eu quero terminar com duas expressões que fecham essa narrativa. Uma está no versículo 28, a primeira parte. E responderam: viram claramente que o Senhor é contigo. Quem? Os príncipes dos filisteus disseram para Isaque isso, na terra da crise. Vimos claramente que o Senhor é contigo. E o versículo 29, a última parte: tu és agora abençoado do Senhor. São princípios, são príncipes pagãos reconhecendo Deus através de Isaque. Os não cristãos estão observando como os cristãos passam pela crise. Alguém está observando você. Transforme a sua crise num testemunho vivo da presença de Deus. Transforme o momento da Covid-19, do isolamento social, em testemunho da presença de Deus. Nós somos chamados nesse dia e desafiados pela palavra de Deus a transformar todos esses momentos tão diferentes para o mundo em oportunidades para testemunhar a glória de Deus entre aqueles que nos cercam. Vamos orar por isso. Senhor Deus, neste dia nós queremos fazer algo que as pessoas, quem sabe que não te conhecem, não entendem o que fazemos. Mas queremos consagrar a Ti as crises pessoais, a terra da crise, o deserto de Gerar. Queremos dizer para Ti, Senhor, é Teu e usa como instrumento para a Tua glória. Senhor, usa o isolamento social para um instrumento da Tua glória. Usa, Senhor, os momentos difíceis que passamos para a Tua glória. Usa os momentos, Senhor, em que estamos incertos, com o futuro inseguros, para sentirmos muito claramente a Tua mão, a Tua presença e nos entregarmos à fé, à confiança e à esperança no Senhor. E que isso seja testemunho para aqueles que nos cercam. Senhor, coloca a Tua mão sobre nós e nos abençoa, como foi com Isaque. Senhor, nós cremos na Tua promessa, o Senhor é conosco. E ajuda-nos, Senhor, a olhar para frente. Ajuda-nos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, a seguirmos as pisadas de Isaque, o patriarca. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que esta palavra continue viva ao seu coração.